Boa tarde, ao vivo? Yes! Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Começando a semana? Bora lá! Não podemos desanimar. E essa semana, queria compartilhar com vocês, enquanto eu espero a Giovana entrar, é uma semana que a gente vai falar sobre negócios. Durante essas últimas semanas conversei com bastante médicos para falar sobre o coronavírus. Não tem como a gente não falar do coronavírus, na minha opinião. E é o que eu vou querer também saber a opinião da Giovana Bacarinha, minha convidada de hoje, minha amiga querida. Ela já está me chamando, já está a postos, posicionada. E o nosso papo é cabeça, nosso papo é conteúdo. Então, não vamos perder tempo aqui. Vamos falar. Oi, Gi! Oi, deixa eu virar a câmera aqui. Ah, agora foi. Olá, tudo bom? Tudo bom e você, Sá? Tudo bom? Que prazer ter você aqui na live hoje, nessa segundona. Muito obrigada por topar o convite, aceitar. Que legal, viu? Muito feliz. Ah, é um prazer. Que bom, Gi. E é o seguinte, antes de você entrar, eu estava falando o seguinte, que durante essas últimas semanas, que você acompanhou também, que eu vi que você entrou aqui nas minhas lives, eu conversei, Gi, com profissionais, com médicos, especificamente, para falar sobre o coronavírus, porque, na minha opinião, nós, como jornalistas, comunicadoras, a gente tem que levar a informação nesse momento, né? Então, eu fiz uma série de lives com convidados e a partir de hoje, claro que vamos falar de coronavírus, não tem como a gente não falar sobre isso, mas o foco é negócio, é conteúdo e é mostrar para as pessoas que, mesmo parados, nós podemos produzir. Você concorda? Concordo. E é Que bom. verdade isso que você falou, né? É uma coisa que é inevitável nesse momento. Qualquer fala, ela acaba sendo transpassada por essa questão. Mas é legal a gente. O que a gente pode fazer com ele nesse momento, né? Levando Nesse tudo isso em momento. consideração. Para quem não conhece, Giovana Bacarin, ela é jornalista de formação, né, Gi? E também é mentora de empreendedores e startup, certo? Startups. E autora de um livro, você também escreveu um livro que se chama Empreenda com Menos, Crie sua empresa com menos recursos, riscos e incertezas. Ela é da editora Alta Books, certo? É, A tô Giovana até com também. ele aqui, ó. Ah, muito bem! Que orgulho, Gi! Muito ótimo. Eu quero que você fale também desse seu livro para gente nessa live. E também você tem um trabalho focado nas interseções entre o empreendedorismo, o autoconhecimento, marcas autênticas e a arte de fazer escolhas frente às incertezas. Isso é que mexe com o coração, porque só falar de negócio sem ter aquela pitadinha de emoção, de amor, coração, tanto para mim como para você, não faz muito sentido. E é isso que a gente quer falar com vocês hoje. Então, super prazer mais uma vez. Que bom ter você aqui, Gi. E fala um pouquinho desse seu percurso como uma empreendedora também, né, nessa área. Bom, empreendedorismo é um pouco coisa de família para mim, né? Eu sou filha, neta e bisneta de empreendedores, então é uma coisa que Tá no acabou sangue. permeando a nossa vida, está no sangue. Mas eu acho que existe uma questão muito importante no empreendedorismo, que aí extrapola só a questão de ter negócios e acaba pegando a questão de qualquer projeto. Por isso que você já viu falando isso, né? Eu gosto muito de falar projeto e não necessariamente negócio, porque é essa questão de como eu começo, como eu uso o que eu tenho da melhor forma, como eu faço escolhas frente a incertezas, e a gente Uhum. sempre está vivendo incertezas. Agora,
mais do que nunca, né? Agora a gente está vivendo uma situação Totalmente. totalmente atípica, mas a gente está sempre fazendo escolhas, né? Com incertezas, e a gente tem que fazer isso da melhor forma. Então, acho que tendo vindo de um crescimento, né, de família, assim, eu fui observando as decisões que eram tomadas e esse tipo de coisa. E aí agora, através tanto da minha vivência quanto dos meus estudos, né, porque não é só vivência e estudo, Com eu certeza. consigo tentar ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo, que eu acho que, assim, é uma coisa de clareza. Sempre que a gente puder ter o maior nível de clareza possível para a gente fazer qualquer decisão, né? E eu acho que o meu trabalho acaba passando muito por isso. Acaba sendo assim, as pessoas às vezes acham que eu vou dar alguma fórmula mágica. Não, não tem fórmula mágica. Não existe, gente. Sinto informá-los. Não existe. É o que Cada caso é único, né? a gente já conversou até sobre isso, né? Sobre os gurus da internet, né? As fórmulas mágicas. Então você tem o empreendedorismo na sua veia, né? Que já é de família. E, gente, vale um comentário aqui. Eu com a Giovana, nós somos amigas há muitos anos. Desde épocas de colégio, eu estudei com a sua irmã Giovana Bacarinha, até um beijo para a Paloma, né? Um beijão para a Paloma. E então a gente se conhece há tempo e você sempre teve essa veia empreendedora, né? Uma coisa professora, de ensinar, de sempre estar com as palavras certas, né? Então, Gi, é muito legal ver esse seu trajeto também, né? Porque eu te conheço há tempos, então vendo você hoje como minha mentora também, que nós vamos falar sobre o Conecta, um curso showzaço seu, que eu estou fazendo e estou ressignificando a minha marca, né? Mas é muito bacana. Bom, o nosso papo, Gi, é também para ajudar pessoas a Uhum. entender a sua marca, a entender o seu negócio, principalmente agora, nesse momento de turbulência que estamos passando, né? Você tem as suas mentorias, você atende pessoas no particular, né? E você atende também startups e algumas empresas, alguns negócios. Como é que você está fazendo hoje com toda essa mudança de cenário? Então, tá sendo uma coisa muito interessante, apesar de que todo mundo preferia não estar passando por isso, né? Uhum. Mas dentro do fato de que estamos passando por isso, tá sendo bastante interessante. Você acompanhou mesmo, até na própria mentoria do Conecta, né? Que a gente começou, a turma que você está fazendo, né? Vai começar outra agora, mas a turma que você está fazendo. A gente começou antes da quarentena, né? Antes da pandemia chegar no Sim. Brasil. E a gente começou num ritmo, e aí teve um belo dia em que foi para tudo, vamos fazer uma conversa sobre esse momento, né? E Exato. tá sendo bem, tá sendo uma conversa que está sendo recorrente com todo mundo com quem eu falo, né? Com todos os empreendedores com quem eu falo. E eu acho que, assim, o grande segredo, talvez, nesse momento, é muito mais buscar uma atenção, direcionada, buscar encontrar uma clareza, buscar encontrar informações e Uhum. inspirações no que a gente está vendo. É muito mais isso do que tentar ter uma resposta definitiva com a qual eu vou me agarrar e que eu vou seguir com ela. Então, é muito mais uma questão de tentar encontrar clareza para navegar com uma luzinha acesa, mas conseguir desenvolver um comportamento interno de navegar no fluxo. Porque a gente está vivendo um momento de fluxo muito alto, a gente sempre está em fluxo, Uhum. mas nós temos uma ilusão de permanência, a gente tem uma ilusão de segurança, a gente tem uma ilusão de previsibilidade. E ela até existe dentro de um determinado parâmetro. Mas agora, nesse momento, não existe nenhuma previsibilidade, nenhuma segurança, e a gente Não. está lidando de forma extrema com a impermanência.
Então, eu acredito que nesse momento a gente tem que aprender a ir navegando esse fluxo e tomando decisões conforme as coisas acontecem. Eu sempre falo para a gente fazer o que a gente puder com o mínimo viável, né? Sempre, Uhum. o que você quer fazer? Começa com o mínimo. Né? É muito isso que eu falo no livro. Então, agora é o momento de pensar o que a gente quer fazer, as inovações que a gente quer fazer, e aí tentar começar colocando com o mínimo em prática e testando, né? Vai ser um momento em que a gente vai ser Total. obrigado a adquirir essa mentalidade, né? De testar, de mínimo, de ir pisando de um dia depois do outro, de testando. Eu acho que nós vamos ser forçados a muitas coisas, né? Nesse momento. Já Algumas estamos, delas, né? várias positivas. E É, várias positivas, né? Várias delas positivas. exato. Se a gente não pode esquecer das positivas, porque dentro do caos, por mais tumultuado que esteja, a gente tem que tentar, pelo menos, tirar algo bom, né? No É. meu caso, eu vou falar do meu caso, as lives que eu estou fazendo, que Uhum. era já uma coisa que eu queria fazer há tempo, mas procrastinava, né? Ah, depois eu faço, mas quem será que vai ser? Tinha que ser aquela pessoa ideal que, né, nunca vinha na minha cabeça, porque você fica pensando, pensando e procrastinando, dá nisso, É. né? Aí vem, de repente, uma bomba, e aí eu falo, cara, eu tenho que comunicar, eu tenho que informar, eu também preciso me informar, e como é que eu vou fazer isso isolada, sem sair de casa? Então, são atitudes que a gente toma e muda totalmente a nossa estratégia, né, Gi? Falando de estratégia, seguindo um calendário que até então a gente tinha com datas, né? E tudo mais, de repente esse calendário foi por água abaixo. E aí? Como é que a gente pode ressignificar o nosso trabalho no seu ponto de vista? Então, é muito interessante, né? Porque esse exemplo mesmo que você deu das lives, né? Uhum. E é interessante porque eu acompanhei de perto, né, esse processo que você foi fazendo. Então, realmente, você se comprometeu em fazer uma live, né? Ah, vou parar de procrastinar, vou fazer uma live. Depois dessa live, você fez outra live. Lá pela quarta, você decidiu que não, eu quero fazer tantas por semana. E aí você vem já há algumas semanas fazendo Uhum. isso de uma forma contínua. Mas quer dizer, foi uma decisão que ela não foi um planejamento estratégico de 2 anos para você Exato. pegar e colocar isso em prática, né? Foi tipo, o que Uhum. que eu quero fazer hoje? O que que eu vou fazer hoje? Vou fazer uma live hoje e assim eu vou indo, né? Tem uma outra amiga, né, que tem uma loja de varejo, né, uma loja de calçados, ela fez o Conecta também, e a hora que ela teve que fechar a loja, ela segurou o máximo que deu, a hora que ela teve que fechar, ela começou a usar o Instagram dela e trabalhar com delivery. Então, assim, ela Uhum. olhou para os restaurantes estavam fazendo, né? E ela começou a fazer isso com sapatos. Ela tem um diferencial da marca dela, que é conhecer muito bem os clientes, Uhum. conhecer muito bem o perfil. Então, ela teve a clareza daquele diferencial, e aí ela pegou e falou: vou fazer delivery. E tá funcionando. E, enfim, ela até mandou um vídeo outro dia que eu compartilhei com vocês, que foi super interessante. Então, a gente precisa para a gente fazer essa ressignificação, a gente Uhum. precisa olhar para dentro, né? Olhar para dentro de casa e olhar para dentro de nós mesmas, enquanto empreendedoras, empreendedores, né? E ver qual que é o nosso leque de habilidades. Quais Ótimo. são os diferenciais da nossa marca? E tem uma coisa que é interessante, que a gente também conversou no Conecta, que se você não sabe quais são, e nesse momento você está aí em casa, preso, né, sem ter muito de onde tirar essa informação, manda no WhatsApp uma pesquisa para umas 10 pessoas, clientes, amigos, famílias, faz né, uma amostragem e pergunta assim: no que eu sou bom? No que a minha marca é boa? Por que você gosta da minha empresa? Faz esse levantamento, porque Ótimo. as respostas que você vai receber, que vão ser iguais, né, que vão se repetir em várias pessoas, são as habilidades que são mais naturais para você e que
são são os diferenciais maiores do seu negócio, e geralmente essas, que são as mais óbvias para quem está te mandando a resposta, são aquelas que você não enxerga. E aí, a hora que você tem esse retorno, você pode olhar para aquilo e falar, tudo bem, nesse momento de incerteza, nesse momento de confinamento, o que que eu posso fazer com essas habilidades, com esses diferenciais? Como que eu posso usar isso para criar ou uma forma de ter um produto diferente no meu negócio, reposicionar o meu negócio, ou às vezes eu não consigo, às vezes o meu negócio não permite isso nesse Uhum, momento, uhum. mas eu posso usar esse momento para fortalecer o laço com a minha comunidade, com a minha clientela, né? A Mari está aqui comentando que fez isso, É, né? Que amava, Mari bem Ruffling, legal. aham. Ela fez seu Então, curso também. e eu acho que é muito isso, né? A pessoa usar o que ela tem, as forças, as habilidades e as forças que ela tem Uhum. para se posicionar. E se eu não posso usar isso para vender, como é o caso dos calçados que eu citei, como que eu posso fazer isso para gerar uma comunidade? Eu estava olhando um pouquinho antes de entrar, uma plataforma de tendência de consumo que eu acompanho, que é o Trend Watching, e eles Uhum. criaram uma página que chama Covid Innovations, que são inovações no mundo inteiro, né, que empresários estão fazendo. E aí eu estava dando uma olhada antes, tem desde produto, por Olha exemplo, que tem legal. uma empresa de agasalho, né, moletom de frio, que colocou a máscara dentro. Tem o capuz, né, do Aham. moletom, sabe? O moletom com capuz. Agora, além do Sim. capuz, tem a máscara, já no moletom. Então, Já eles no moletom, perfeito. não é? Perfeito. E ela tem filtro e tudo mais. Lançaram isso. A Zara Que tava com ótima uma ideia. dificuldade para colocar as fotos no site, porque a Zara fecharam todos os shoppings, mas ela Sim. tem o e-commerce. Só que aí as fotos de roupa estavam ficando chatas. Resultado, as modelos estão se fotografando nas próprias casas Olha para só. atualizar o site. Então, assim, o que que eu posso fazer dentro de todas as minhas limitações? Eu sempre falo que as limitações, Exato. elas são um gás, né, para criatividade, porque aí você tem que trabalhar Nossa, dentro injeção na daquilo, veia. não é? Injeção na veia. Que legal. Olha que ideia fantástica que você nos trouxe aqui, porque faz com que a gente enxergue a marca de uma forma diferente, né? Então, a marca que faz, né, o agasalho, o capuz, já acoplou aqui a máscara. Sensacional. Muito, muito bacana. E a criatividade vai É. fazendo assim, ó, vai borbulhando. E vamos falar, Gi, do seu curso Conecta. O seu É curso, legal. você tem vários cursos, mas eu vou falar do Conecta porque é o curso que eu estou fazendo, na verdade, uma mentoria, é mais do que um curso, porque a Giovana ela é a nossa mentora, realmente. Você ensina pra gente uns caminhos que, de repente, num curso mais comum, digamos, a gente não iria enxergar por esses prismas, né? Então, eu queria que a gente... Vamos falar do Conecta, eu falando como sua aluna, né? E você como nossa mentora, porque você também vai abrir vagas agora para o Conecta, então, para quem estiver nos ouvindo e tiver interesse, presta atenção que você já está com vagas abertas, né, Giovana? Já. Eu justamente acho que por esse momento que a gente está vivendo, talvez seja interessante. Muitos empreendedores talvez usem esse momento para fazer essa autoinvestigação, esse auto-reposicionamento, Uhum. essa inovação. Então, eu resolvi abrir uma nova turma, que aí a gente já vai começar direto no online, né? Vai começar na semana que vem, então a gente já Já está semana que para vem? começar na Nossa, semana que vem. Já dá o tô com uma acelera. turminha, mas ainda tem Tem vaga? metade da turma já está preenchida, mas ainda tem algumas vagas, que é uma turma pequena, né? E Sim. você sabe por que é pequena, né? Porque não é um curso realmente que a pessoa entra, assiste a aula e vai lá e faz a lição de É. casa.
Eu faço um Não é? acompanhamento totalmente individualizado com cada um que está participando no grupo. Então, assim, a gente tem os nossos encontros, mas cada um. A Maika está até aqui falando melhor curso. É. Obrigada, Maika. Ah, que legal. Maica tá na minha turma. Maica, beijão. E é bem isso, né? A Maika, por exemplo, é uma pessoa que está, né, nossa, e descobrindo N possibilidades, né, que ela não tinha pensado. E eu acho que é justamente esse o exercício. Tanto que não tem receita, mesmo para mim, cada turma é uma coisa muito única, porque tem um Sim. conteúdo, tem um processo de autodescobrimento que nós vamos passar, que é metade do processo é se conectar daqui para dentro. E a Uhum. segunda metade do processo é pegar tudo isso e conectar daqui para fora. E aí a gente vai fazer esse caminho juntos em grupo, né? E é muito engraçado, Sabrina. Uhum. O mundo, o universo, a sincronia, o que quer que a gente chame, sempre monta as turmas certas, né? As É muito pessoas legal, certas né? para elas contribuírem umas com as outras, enfim, é sempre muito mágico, assim, isso. E eu fiquei, sabe, eu fiquei meio na dúvida, porque eu estava querendo abrir um Conecta por volta agora do final de abril, desde o começo do ano, eu tinha esse planejamento, mas com essa Uhum. história toda, chegou num determinado momento que eu pensei em não fazer. E aí, quando a gente teve o nosso encontro, né, com a sua turma, em que Uhum. a gente pegou e falou assim: olha, tem duas pessoas aqui nesse grupo que têm os seus negócios acabaram de se tornar obsoletos. De ontem para hoje, os seus negócios se tornaram obsoletos. Não tem mais o que fazer, a gente não sabe por quanto tempo. Talvez é 3 meses, talvez 6, talvez 12. O que que a gente faz agora? E aí a gente entrou num trabalho, né, no grupo e eu individualmente com essas Sim, pessoas, de ressignificar, de procurar oportunidade, de procurar energia. Então, acho que foi um exato. pouco esse processo que me falou: não, eu vou montar outra turma. Eu vou montar outra turma mesmo. Que boa notícia! Que boa notícia, porque realmente, gente, é um curso para a gente se conectar com a nossa marca. Antes, Giovana, eu pensava assim, eu preciso montar uma marca, a marca é meu nome, né? É, eu sou comunicadora, eu preciso me comunicar. Mas aí faltam passos, faltam estratégias, faltam ideias para que tudo isso que eu estivesse pensando tivesse a ver com aquilo que eu estava falando e pregando dentro da minha marca, né? Então, é criar vídeo, é gravar vídeo e você tá legal no vídeo, é você criar fotos, né? Não basta só um clique, você tem que editar, você tem que pôr cor. Você tem que ter um texto bem escrito, né? A narrativa que você vai usar, concordância verbal, uma vírgula, enfim, é todo um conjunto. E eu fico imaginando as pessoas que não são da comunicação, que não Uhum. trabalham com texto, que não trabalham com vídeos, como a gente sempre trabalhou, né? De repente precisar criar, precisar gravar vídeo, precisar estar bem. E toda essa mudança que eu fui vendo no mercado e a necessidade das pessoas, né, em precisarem de ajuda para fazer isso. Isso eu falo do meu negócio, né, Gi, da minha consultoria de posicionamento digital e storytelling. E fazendo o curso Conecta com Você, eu consegui entender as dores que os meus clientes me traziam, né? Então, como que eu vou gravar? Eu nunca falei com celular, eu não sei, né? E aí eu fui entendendo que o Conecta, na verdade, é para ele dar voz para a nossa marca, né? Então, o que que é o Conecta para você? Eu acho que você expressou muito bem. Eu acho que ele é um processo. Ele não é um curso, ele é um processo. Ele é um processo vivencial
que cada profissional, cada pessoa, porque nem sempre é um empreendedor com um negócio, às vezes é um profissional liberal com um projeto, por Uhum. isso que eu gosto da palavra projeto, né? São pessoas e seus projetos. É um processo que essa pessoa vai passar com esse projeto para que ela consiga dar a voz correta, a voz mais assertiva, a voz mais conectada realmente para esse projeto. Porque quando a gente tem as ferramentas que já são difíceis de usar, como você disse, e eu Uhum. acho seu trabalho fenomenal nesse sentido, para ajudar a Obrigada. pessoa a navegar esse processo, né? De ir se apropriando da parte técnica, da ferramenta, da estruturação da mensagem, da história mesmo, do storytelling, de como Uhum. eu verbalizo isso, mas ela precisa ter uma clareza muito profunda de o que ela veio dizer para o mundo e para quem ela veio dizer isso no mundo, né? Se ela não tiver esse processo, por que que eu estou querendo falar disso, né? Porque, primeiro de tudo, por que que eu estou querendo falar disso, vender isso, comunicar isso, desenvolver esse produto? Por que que eu estou querendo fazer isso? Para quem eu estou querendo fazer isso? Quem é essa pessoa? Por que que ela precisa? Por que que é importante? E Uhum. aí, qual é a base, né, dos valores e de tudo mais que perpassa? Como eu faço um melhor uso das minhas habilidades? É muito interessante que acontece toda vez, em toda a turma do Conecta, e eu faço já há alguns anos, né, esse processo, várias turmas por ano, da pessoa chegar com um projeto e sair com outro. Dela chegar achando que o cliente dela é um, ela sair entendendo que é outro. E é interessante porque eu dou um workshop de mídias digitais que até no último você foi conversar com a minha turma, né, para falar do storytelling. Sim, foi muito bacana. Foi Foi muito ótimo. legal. E eu sempre falo para as pessoas que aquilo ali é ferramenta e que a Uhum. ferramenta ela não é suficiente, ela não se basta. Você precisa saber qual é a sua alma. É isso que o Conecta faz. E aí, depois que você tem clareza dessa alma, aí é muito o seu trabalho. Eu acho que nossos trabalhos se complementam muito Super, perfeitamente, super. né? Porque aí a pessoa ela precisa se apropriar daquilo. Ela precisa se apropriar para ela colocar em prática. E aí Uhum. vem a Sabrina para ajudar ela a vencer o medo, ela ter coragem e ela encontrar forma, Vamos, né? vamos! Vamos junto comigo, com a Não Giovana. é? E a gente precisa mesmo, a gente precisa dessas questões, porque quando a gente está se olhando, se analisando, a gente não tem perspectiva. É por isso que a gente tem que conversar com outras pessoas. É uma questão física mesmo. Eu não tenho perspectiva. Eu olho para mim, eu Sim. vejo um pedaço só. Eu não conheço as costas da minha cabeça. Eu não sei como é a batata da minha perna, sabe? Eu não sei. E isso é uma metáfora para os nossos projetos. Então a gente precisa ganhar perspectiva para poder fazer um uso melhor disso e se Uhum. apropriar. E a Maica falando, né? Essa palavra que inspira ela no curso. E é realmente esse processo de você conhecer, entender Exatamente. e apropriar do seu processo. E sabe, no fim das contas, eu acho que é um negócio da gente acordar. Eu acho que tem a ver com acordar. A gente vai andando no piloto automático, a gente vai fazendo. A gente começou Uhum. o projeto porque rolou uma oportunidade, sabe? Deu certo, casou, bateu, foi. A gente geralmente não está acordado. A gente está indo no piloto automático. Eu acho que o Conecta ele tem muito a ver com sair do piloto automático e começar a fazer uma construção intencional do que você quer colocar e do que você quer dar vida no mundo. Eu acho que é É muito isso isso. mesmo. Sair do piloto automático, né? A gente fica na nossa zona de conforto. E aí, quando a minha avó dizia, né? Quando a água bater na bunda, a gente tem que começar a ter alguma reação, né? E aí a água já está aqui, né? Já passou da bunda, então já estamos, né, nadando. Então é realmente pensar a fundo na nossa marca. E eu acho que agora com o tempo que a gente tá, que ele nos foi dado, tanto que a gente queria tempo, 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 o tempo nos foi dado e aí ao invés de reclamar, a gente podia nos
apropriarmos, né, de nós mesmos, estudando, lendo, porque também a gente não é mãe de santo, né? Não faz todo o Uhum. trabalho via telepatia, então a pessoa também tem que estar interessada a fazer essa viagem interna também. No seu É. curso, pode falar, Gi, pode dar o seu. Não, eu acho que só em relação a isso que você falou, tem algo que é muito importante, é assim, nesse momento que nós estamos passando, existem tantas pessoas que estão tendo que ser os heróis do momento e que não estão podendo parar, né? Os profissionais de saúde, os profissionais da área social, de limpeza, e tudo que a Exato. gente sabe, né? E muitos de nós tá tendo, pode parecer estranho eu falar isso, mas nós estamos tendo um privilégio. Nós estamos tendo um privilégio de ter um teto na nossa cabeça, de ter Comida na comida em mesa, casa. E a gente realmente, verdade. a, a gente tem que agradecer quem não está tendo esse privilégio. A gente tem que agradecer. A gente tem que ajudar aqueles que não estão tendo esse privilégio dentro das nossas possibilidades, mas a gente tem que usar esse privilégio a nosso favor também. Né? A gente tem Sem que dúvida. reconhecer e usar isso a nosso favor. Exato. Tem muita gente que reclama de barriga cheia, né? Eu quero agradecer todo mundo que está entrando aqui. Nós estamos com um monte de amigas aqui, até em comum, né? Que legal. A Eu tô Jana vendo passando. Grigolin, Espaço Ousadia, Olenka, Lu Ferraciu, Estela Gonzalez. Uma galera aqui. Obrigada, gente. Desculpa não citar todos aqui, mas beijo para todos. No seu curso Conecta, você disse uma frase que ficou assim conectada em mim mesmo. As pessoas não compram o que você faz, mas sim por que você faz. Fale um pouco sobre essa frase, Gi, por favor. Eu acho que tem duas coisas importantes, acho, para falar nessa questão, né? Primeiro sobre conectar para fora. Depois a gente fala para dentro. Para fora, as pessoas, elas não estão comprando o que você faz por causa de você. Né? Elas não estão, não é sobre você, né? Elas estão comprando uma transformação na vida delas. Elas estão comprando uma emoção. Elas estão comprando como aquilo vai fazer com que elas se sintam sobre elas mesmas, né? Então, essa frase ela é muito isso. A pessoa ela não compra exatamente o que você faz. Ela compra por que você faz e até como aquilo vai fazer com que ela se sinta sobre ela mesma, como aquilo vai fazer ela se sentir, né? Eu estou vendo que a Marina do Espaço Ousadia está aqui e é muito Uhum. interessante, o produto dela é muito interessante nesse sentido. Eu não compro um corte de cabelo, eu não compro uma tintura no meu cabelo, não é isso que eu compro. Eu compro uma autoestima, eu compro uma mudança, eu compro. O dia que eu, por exemplo, cortei meu cabelo curtinho, né? Que eu tinha cabelo comprido. Uhum. Não tinha a ver com corte de cabelo, aquilo, tinha a ver com marcar uma mudança na minha vida, né? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente está vendendo. E aí tem uma questão muito importante que a gente fala no Conecta também, que quando a gente está falando sobre a nossa marca, a gente tem muito costume de nos posicionar enquanto os heróis da história. Né? E é Uhum. uma tecla que a gente tem batido bastante. Nós, enquanto marca, não somos os heróis da história. O herói da história é o nosso cliente. É o Se a cliente. gente, né, se tivesse um filme aqui, né, na empresa, o herói é o cliente, não é a minha empresa, né? O filme seria a vida do meu cliente, não da minha empresa. Então, eu acho que a gente precisa ter essa clareza, né, de que exatamente o que nós estamos vendendo, eu acho que foi-se o tempo em que se vendia apenas produtos, né, em que se anunciava produtos, isso é marketing da década de 80, da década de 90, e não é porque o marketing mudou, é porque as pessoas mudaram, né, a forma de consumir e tudo mais. E aí tem uma outra questão que eu falei, que aí depois tem a parte para dentro, né? A parte para dentro é porque realmente aí eu paro e eu olho para mim mesma e eu vou falar assim, por que que eu quero vender isso? Né? Por que que eu quero vender, no caso da Marina, por exemplo, o corte de cabelo, a beleza, a autoestima? Por que que eu quero vender Uhum. autoestima? Por que que isso é importante para mim? E aí vai ter um trabalho
de busca dentro do possível de um significado interno. E a gente estava até conversando outro dia sobre isso, né, eu e você, sobre como eu estava comentando, e eu acho que eu andei comentando isso com algumas pessoas recentemente, que na crise de 2007, 2008, foi um momento em que o mercado acordou para uma questão de que de que nós podemos olhar para a nossa vida mais acordados. E quando a gente faz isso, porque essas crises elas vêm dar um chacoalhão, a gente acorda, Sim. e quando a gente faz isso, nós vamos ter um olhar um pouco mais existencial para as coisas. E quando a gente tem um olhar existencial, a gente vai perguntar por quê? Por que que eu estou fazendo? E não é necessariamente aquela história de eu preciso achar a minha grande paixão, faça o que você ama e nunca trabalhará um dia na vida. Não, não é isso, Sei! É. né? Até porque isso foi um discurso que surgiu muito forte pós 2007, 2008, e eu acho que por ser a primeira vez em que esse discurso estava surgindo com força, ele carregou uma certa ingenuidade, né? Porque a gente tende a ir para um extremo quando a gente começa. E tá tudo certo, porque é assim que as coisas se desenvolvem. Mas eu estou sentindo que nós estamos numa segunda onda com essa crise do Covid-19. Nós estamos vivendo um propósito 2.0, sabe? Nesse momento. Então eu acho que é o momento da gente se reconectar. Deu esse chacoalhão. Vou acordar, vou me perguntar por quê, vou Sim. fazer esse olhar mais existencial para o que eu estou vivendo, mas talvez nesse momento um pouco menos ingênuo, sem ingenuidade. Vou olhar para o que é possível, para o que é viável, para o que está dentro e assim, qual que é a melhor construção que eu posso fazer com o que eu tenho na mão, sabe? Então, acho que em cima disso que você trouxe, né, do porquê, tem esses dois lugares, Uhum. sabe? Do porquê para fora e do porquê para dentro. E acho que esse momento é lindo para a gente olhar para essas duas coisas. Sensacional, sensacional. E pensando tudo nisso, né, a criação de conteúdo, às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho inspiração, né? Eu tenho já o meu negócio, ou eu estou criando um projeto, né? Mas como é que eu faço? O que que eu posto, né? Aí a pessoa acorda na segunda-feira, ela acha que ela vai sentar e vem várias inspirações lindas e maravilhosas e esquece que é um processo, né? Criar conteúdo é um processo, pensar no conteúdo é um outro processo. E aí é encaixando essas peças, né? E também uma coisa que eu acho que eu percebo também bastante, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou esperar a hora que eu tiver bem afiada, eu começo a fazer. E aí todo aquele tempo que ela vai se preparando, ela esquece que é um processo mesmo de amadurecer, de errar e aprender, e errar e aprender, né? Porque se a gente não faz, não arrisca, não tem como você saber. Ah, eu quero gravar vídeo e eu vou treinar até ficar muito boa em vídeo, e aí sim eu vou postar. Já errou, né? Começa fazendo, né? As pessoas têm muito medo de crítica, né? De passar ridículo. Então, é, o Conecta é um modo da gente pensar para dentro, né? A Sabrina aqui dentro, como é que eu penso, e também externar isso. Isso é muito bacana no Conecta, Gi. Você consegue fazer a gente ter essa clareza mesmo, né? De conseguir dividir isso. E é bem interessante isso que você está falando, porque eu acho que até no primeiro dia do Conecta, o primeiro ou segundo dia, eu trouxe um livro para mostrar, para compartilhar com vocês, que era A Uhum. Guerra da Arte, né? Que algumas pessoas já me viram falar desse livro. Sim. E que é um livro que fala sobre a resistência, que é justamente essa força interna que fica fazendo a gente adiar as coisas. E o legal, assim, é a ideia de que onde tem resistência é justamente onde reside algo importante, né? Se eu tenho Bacana. medo, ali está algo importante para eu trabalhar. É um filtro para eu perceber, né? Aqui tem medo, deixa eu olhar que aqui tem alguma coisa legal. E essa história que você estava falando de ter que começar é fundamental. Eu sempre comento assim que eu tenho um prazer enorme em pegar o canal do YouTube daquela pessoa que eu gosto pra caramba. Recentemente, a última vez que eu fiz isso foi com o canal da Rita Von Hunt, né?
Eu gosto muito dela, ela é toda, né, aquela drag queen, toda montada, maravilhosa. E eu peguei e fui descendo o canal É dela, porque eu ótimo queria, mesmo. né, eu queria ver o primeiro vídeo dela. E assim, o primeiro vídeo dela é uma drag queen de subúrbio, assim, sabe? E Ela, né, ponto, né? ela estava fazendo melhor, né? Mas não era a de hoje, não era a de hoje. Mas tem anos aí. Então, Sim, a gente acha que vai conseguir começar no auge, né? Mas é uma explodindo. curva. Não tem como. E aí, nesse processo do Conecta, tem muito a ver com achar as bases da comunicação. A gente está sempre falando, a gente está sempre falando, ó, isso daqui é conteúdo, isso aqui é assunto, isso daqui é texto para vender o seu serviço, o seu produto. E a pessoa vai ter tudo isso. Mas depois, e aí vai baixar a jornalista em mim aqui agora É, também, porque aí tem um outro momento, né? Porque a gente no Conecta está trabalhando toda essa base de entender o cliente e tudo mais, mas depois que a pessoa tem esse arsenal na mão, ela precisa pôr esse arsenal em prática. E aí eu acho que é muito esse o seu trabalho, né, Sá? Queria que você sim. falasse para mim, sabe, como o que que você vai fazer, o que que se faz com isso depois, entendeu? Eu acho que já que nós estamos aqui tentando dar essa clareza, o que Sim. se faz com isso depois? Na verdade, para mim, assim, especialmente é entender o meu negócio, né? Porque eu sou comunicadora, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Não tem como a gente fazer mil e uma coisas bem, né? Então, o que que eu percebi? As dores, né? Que a gente também aprende isso no Conecta. Quais são as dores dos meus clientes? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não sei gravar, eu tenho vergonha, né? Eu não tenho tempo, eu não sei por onde começar, eu tenho muita ideia na cabeça, mas eu não sei colocar no papel. Então, assim, né, nesse encontro com, principalmente com amigos no começo, que eu fui percebendo, e eu falei, poxa, isso eu sei fazer, e eu posso ajudar, né? Então, eu criei a minha consultoria de posicionamento digital, que a gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que ter estratégias, e o storytelling, que ele vem para usar as narrativas, as mensagens, ou seja, de que forma que eu vou falar? Eu vou falar em primeira pessoa, eu vou falar. O meu universo é infantil, ele é adulto, né? Qual que é o meu público-alvo? Quem que é o meu avatar? E aí, fazer um trabalho direcionado, né? Que tem a ver com o trabalho da pessoa, a marca da pessoa, né? Entender esse contexto e dentro das narrativas que é usado o storytelling, de que forma que eu vou contar isso? Não só em vídeo, mas como foto, como em texto, né? A gente tem diversos tipos de comunicação. E principalmente entender o seu propósito. Eu converso com adultos, com mulheres na faixa de qual idade? Né? A gente tem que ir filtrando, porque se a gente achar que a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então, Gi, o Conecta, ele fez, por isso que eu quis te trazer aqui hoje para abrir essa live business, para falar o quanto foi importante, está sendo importante para mim, para eu poder ressignificar e entender exatamente o que eu faço para poder servir, Uhum. que é o mais legal, que é eu poder servir, né, a outra pessoa. Então, ao invés de eu ficar aqui falando de mim, eu sou isso, eu sou aquilo, pipipi, papapá, você não tem conteúdo, vamos criar esse conteúdo e servir a outra pessoa, né? Então, o Conecta, ele está fazendo isso comigo, para que eu possa aplicar isso na minha consultoria, né? E poder ajudar pessoas a se descobrirem no seu negócio. E Sacou? essa estrutura, essa estrutura que eu acho que você vem ajudar a pessoa a organizar, ela é muito importante, né? Porque eu percebo muito isso. Eu acho que tem esses dois gaps, assim, sabe, na comunicação. Um gap que é esse da pessoa realmente encontrar essa conexão, esse posicionamento, vamos chamar de posicionamento, essa Uhum. voz,
Mas uma vez que isso esteja encontrado e claro, e você está vendo que é um processo profundo, longo, às vezes até um pouco doloroso, mas Sim, riquíssimo, né? Uma vez que eu tenha isso em mãos, eu preciso pôr em prática também, né? Porque se eu não colocar em prática, se exato. eu não, né, se eu não realmente levar para o mundo e me comprometer com uma estrutura de entrega, e aí que eu acho que o seu trabalho é muito legal também, porque às vezes a hora que a gente está começando, como eu falei, quando algo é muito importante, a resistência é muito alta. E quando a resistência é muito É, alta e o meu único compromisso é comigo mesma, eu sou a chefe, eu sou a pessoa que vai me dar bronca, se é que alguém vai dar, é muito fácil não ter bronca nenhuma, né? É muito fácil, não, eu vou exato. adiar para que vem e para outra. Tanto que, por exemplo, a gente está construindo um projeto junto aí para o segundo semestre, e um dos motivos que me animaram por, não, vamos fazer isso, isso é legal. Eu gosto de fazer com outras pessoas, porque aí você tem essa responsabilidade, porque a gente não quer decepcionar o outro. Nós temos uma facilidade Sim, gigantesca para decepcionar a nós mesmas, é né? É verdade. terrível isso se a gente for pensar. Mas é fácil, né? A gente É, se decepciona de boa, assim, mas a gente não quer decepcionar o próximo. Então, eu acho que é muito legal ter alguém para esses dias mesmo eu estava conversando com alguém e a pessoa estava falando da voz, né? Eu tenho dificuldade com a minha voz. E eu peguei e falei assim: não se preocupe, todo mundo tem dificuldade com a própria voz. É que nós é duas, por normal. exemplo, a gente perdeu isso na faculdade, né? Que na faculdade de jornalismo você tem que usar tanto isso que É. você já perde isso lá. Mas nós teve um dia que a gente gravou e falou: ah, sou eu? Nossa, como minha voz é assim ou assado, né? E aí depois da voz vai pro rosto, né? Porque minha cara é assim ou assado, ou não sei o E não quê. tem fim. E não tem fim. E a gente precisa atravessar isso daí, né? A gente precisa atravessar se a gente quiser estar a serviço de. E aí eu acho que isso que você falou é fundamental. É A muito gente importante servir. a E gente fazer um entender que é para isso. parênteses. A gente entender quem a gente quer servir e quem a gente não quer servir. De jeito Tadã! nenhum. De jeito nenhum. Olha, eu com a Giovana, a gente troca altas ideias pelo WhatsApp. E assim, tipo conselheira, sabe? Outro dia eu recebi uma proposta assim, extremamente decente, que eu até falei, não, cara, eu acho que ela é decente. Eu fiquei super confusa, né? E eu conversando com a Giovana. Então, assim, é importante a gente saber quem a gente vai servir, quem tem a ver com o nosso trabalho, mas também quem a gente não vai servir, que não tem a ver, não conecta com a gente. E tá tudo bem. E tá tudo E, tá bem, tudo. né? É vida que E o, anda, é vida que segue. e o mais legal disso, que eu acho que é uma ficha que cai às vezes para as pessoas, é que a gente não costuma pensar nisso, né? A gente pensa em quem, né? Eu quero vender, eu quero vender. Ai, Isso. mas tem alguém. Eu quero vender para todo mundo, não, eu não quero deixar de vender. E aí, a pessoa, ao mesmo tempo em que ela está falando isso, ela está falando assim: nossa, mas que saco, eu só tenho cliente ruim, eu só tenho cliente que não me paga, eu só tenho caloteiro, eu só tenho. E ela fica reclamando dos clientes dela. E é tipo, é bem isso que você fez. É tipo, Né? Tipo, oi, né? oi, 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 oi. Como assim? Então se liga, né? Mas olha, às vezes a ficha demora para cair, eu vou te falar. Que a gente fica, não, mas eu vou ajudar essa pessoa de alguma outra forma. Aí a pessoa tá reclamando do seu preço, ela tá só te enchendo o saco, cai fora, entendeu? Cai fora e tudo bem. Às vezes não é para ela, né? Você às vezes não é a melhor opção para ela, tem alguém melhor. Exato. Deixa, vamos fazer os Deixa. casamentos que são bons, né? Exatamente. Isso a gente precisa relacionamento com amigo, relacionamento com família, com marido, mulher, namorado. E para É, negócio também. 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 Gi, a gente está quase nos 10 minutos finais. Olha só como voou o tempo.
Eu queria que você falasse, a Mariana está falando, o poder do não, que eu tenho uma palestra que também fala o poder do não. Como a gente falar mais não. Eu adoro falar não, gente. Cada vez mais estou falando não. E é aquela coisa bíblica, né? Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, né? Amém? Entendeu? Vamos falar do Conecta nesses 10 minutos finais? Então é o seguinte, você está com turmas, você vai começar agora final de abril, é isso? É abril e maio? Conta um pouco mais sobre esse novo curso que você vai abrir agora. Então, vou começar agora na semana que vem, no dia 28, né, na segunda-feira. A princípio vai ser às segundas-feiras à noite essa turma, mas sempre depois que a gente monta a turma, a gente tenta, às vezes, por exemplo, eu estou querendo ver se a gente consegue ir para o período da tarde, mas a princípio é na segunda-feira à noite. São 8 encontros. E você está percebendo bem isso, né? A necessidade desses 8 encontros com intervalos para que tenha um processo de digestão, né? de apropriação, de autoanálise, tem muita transformação. Tem uma parte muito terapêutica no começo, então, né, a gente tem que dar esse tempo. E aí são 8 encontros, cada um deles com 3 horas de duração, e a gente vai fazer uma série de trabalhos junto, dentro do encontro, e algumas coisas a pessoa vai fazer sozinha. E tudo, absolutamente tudo, o que cada um fizer, eu vou revisar individualmente, vou conversar, vou fazer perguntas, vou questionar, vou dar ideias, e aí a gente vai construindo junto esse refinamento e esse posicionamento mais claro e mais acordado. Então é assim, é interessante, é que eu não consigo fazer de outro jeito. A pessoa investe no curso e ela leva um monte de mentoria junto. Por isso que eu acabei chamando isso de grupo de mentoria. Porque acaba sendo uma super mentoria. E eu já fiz isso individualmente e eu vou te falar, é mais rico fazer no grupo. Eu gosto do grupo porque é mais rico. Legal. Você já viu quantas vezes eu falo assim, que lindo que você trouxe isso. E aí, de tal questão, a gente fala mais meia hora sobre alguma coisa, né? É muito bom. E vai construindo. Então é isso. Aí vão ser essas 8 semanas de construção absoluta. E aí depois, assim, a pessoa ela vai sair com um posicionamento muito claro. Mas se ela sair com medo, aí eu passo o seu WhatsApp para ela. Aí vem falar comigo. Muito bom. Agora é com a Sabrina. Eu estou vendo aqui algumas amigas que também estão querendo se posicionar no mercado, né? Então, de repente, é uma oportunidade. E aí, quem quiser fazer o curso com você, como que faz, Gi? Você quer deixar No meu Instagram, o teu Insta? Isso, no meu Instagram tem meu WhatsApp. Então é só a pessoa entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Super tranquilo, estou super aberta. E no meu Instagram tem um link para uma página que eu fiz que explica em bastante detalhes o Conecta. Tem até um videozinho que eu fiz e tal. Então, assim, entrar no meu Instagram, entra no link, eu tenho o Linktree, né? Então tem vários links. Tem o link do meu WhatsApp, tem o dessa página. Quer saber se é exatamente para você? Me manda um WhatsApp, me manda um áudio e a gente conversa. Sabrina sabe bem, né? Eu tô super disposta. E se não for para a pessoa, eu vou ser a primeira a falar também. Tá tudo certo. Ótimo, isso. E tá tudo certo. A Crisoline tá aqui também, que tá no curso. Pode falar. Eu vi que a Mari estava falando assim, faz mais 1 hora, então acho que a gente precisa marcar outra live qualquer hora, porque foi uma delícia, Sabrina. Foi muito bom e passou rápido. Faltou uma pipoca aqui agora, né, pra gente, sabe, bater um papo. Aqui, ó. Tô com a minha aguinha. Olha, então a gente pode fazer sim, porque agora, Gi, como eu disse lá no início, a minha intenção aqui é conversar com vocês, profissionais, de várias áreas, para a gente falar sobre negócio, para a gente falar sobre marca, para a gente entender esse momento que a gente está passando e de que forma que a gente pode melhorar, que a gente pode, de repente, mudar algumas estratégias, né, para que a gente continue o nosso negócio. Porque queira ou não queira, é o que está acontecendo, né? É o que a gente não queria, mas é o que está rolando, o coronavírus, essa pandemia,
que simplesmente mexeu com a vida de todo mundo. Então, hoje você está abrindo a Live Business com uma carinho, amiga querida, que bom te receber aqui, que legal. Vamos fazer outra sim, a gente vai avisar vocês, a gente vai combinar tudo certinho o que a gente vai falar, porque todas essas lives, gente, a gente faz um roteiro, a gente segue todo um pensamento para a gente não perder tempo aqui para falar coisas importantes e sair da masturbação entregar alguma coisa, mental. Né? Entregar, não ficar só falando a minha vida, a minha história, entendeu? Que não interessa a ninguém. Então... e a Janaína já sugeriu que a próxima seja com vinho, tá? Eu adorei a ideia. Mas que maravilha! Pode ser numa sexta-feira. Não é? Todos nós tomando vinho, todo mundo tomando vinho. Né? Eu acho uma boa ideia, muito legal. E vou deixar assim compartilhada essa live aqui por 24 horas e também eu vou publicar lá no Facebook, no meu Facebook Sabrina Scarpari, porque aí não apaga. Fica lá a nossa live, tá bom? E você tem um canal no YouTube também, né, Gi? Você tem uma... Qual que é o teu? Isso que eu ia falar. Me manda também que eu vou colocar no YouTube, que tem o link do YouTube lá no meu Instagram também. Tem um monte de aula lá para quem quiser ir se atualizando nos conteúdos. Tem um monte de aula minha aberta. Bastante conteúdo. E aí eu posto lá também, para ficar guardadinha, para as pessoas acessarem quando quiserem. Isso, até no YouTube da Giovana Bacarin, né? Mesmo o seu YouTube, né? Giovana com 2 N's, Bacarin com 2 C's. Tem vídeo que ela fala sobre o Oceano Azul, tem vídeo que ela fala sobre estratégia. Gi, tem um monte de vídeo, né? Inovação, startup, tudo. Gente, conteúdo de monte. Para quem fala, não sei o que estudar, eu não sei o que ver, tá lá, é gratuito, entra na conta Giovana Bacarin no YouTube. E a Giovana vai me ajudar um dia a fazer o meu YouTube. Eu tô procrastinando o YouTube, eu preciso ter o meu YouTube. Logo. Eu tô fazendo campanha. Sabrina YouTube 2020. É o próximo passo. A próxima plataforma. São tantas plataformas, né, Gi? Como dar conta das plataformas? Quem sabe essa é uma próxima live, né? Como dar conta. Ótima ideia. Não é mesmo? A gente tem YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, né? Muito obrigada. Muito obrigada. A gente se encontra quarta no curso Conecta. Eu e a Giovana e a turma. Obrigada. Voltaremos. Então, tá. Vou indo nessa, vou deixar você se despedir do pessoal, então. Beijo, Gi. Valeu. Obrigada a todos. Tchauzinho. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um beijo. Amanhã tem mais. Amanhã tem Marina Torresan, às 11 da manhã. Feriadão, vai ficar em casa? Vem com a gente. Vamos falar qual é o futuro da sua marca. Amanhã, terça-feira, às 11 da manhã, eu espero vocês. Beijos. Obrigada a todos. Adoro vocês aqui. Tchau.